9 dicas para você não errar no dia do casamento e não terminar com um grande sonho da noiva. A primeira dica é saber todos os detalhes do casamento. Você deve ter feito uma reunião com o casal, não é mesmo? Eu sempre recebo os casais no meu estúdio, converso com eles durante horas sobre todos os detalhes do casamento. Eu vou dando dicas de como a gente fazer, como que é legal a decoração, dependendo, claro, do gosto deles. Tudo a gente vai conversar sobre o grande dia. E depois que a gente teve essa reunião, que a gente fechou o contrato, eu marco reuniões com as cerimonialistas, tá? E também marco reunião, às vezes, no próprio local do evento. Por quê? Porque eu quero que o casamento seja o melhor possível para o casal. Não adianta nada eu chegar lá no casamento e achar que é o cliente número 1005. Não, ele é o casamento da Karen e do Diego, por exemplo, ou da Camila e do Diogo. Então eu tenho que entender o meu casal, eu tenho que saber o que eles esperam e eu tenho que saber cada detalhe do casamento. Imagina, uma vez eu fui fotografar um casamento lá em Nova Prata, Rio Grande do Sul. E na saída do casamento, era uma igreja muito grande, nós estávamos utilizando a 50mm e a 70-200. Pois era uma igreja muito grande mesmo, não teria motivo de eu utilizar na saída do casal uma ultra grande angular, uma 16mm ou algo do gênero. Mas como eu já sabia que teria fogos no final, eu já coloquei a 16mm. O casal saiu, no que eles saíram, a primeira foto que eu fiz foi os fogos de fundo e eles mostrando a igreja. Então é importante a gente ter esses detalhes, para não chegar no dia lá e não ficar perdido. Imagina, pode acontecer qualquer coisa no dia do casamento. Pode ter vários detalhes que às vezes vai passar despercebido para quem não sabe os detalhes. Eu sempre busco também fazer um checklist com o casal. O meu checklist é bem simples, eu pergunto para eles o que é importante, o que tem que ter de fotos, o que não pode faltar de fotos e quais detalhes que fogem um pouco do tradicional. Porque tem casamentos que são bem tradicionais, eles seguem aquele roteiro padrão. Dia da noiva, cerimônia, terminou a cerimônia, a gente vai lá fazer algumas fotos com o casal. Terminou essa sessão de fotos com o casal, nós vamos para a recepção, eles entram, né, fazem fotos com os padrinhos, com alguns convidados, com os pais, fazem um corte de bolo, né, abrem o buffet e depois fazem a primeira dança, depois tem a festa e acabou. Esses são os casamentos mais tradicionais, mas tem casamentos que não são tão tradicionais assim. Tem casamentos que têm acontecimentos diferentes, às vezes tem uma escola de samba que vai entrar, sei lá, às 2 horas da manhã, 3 horas da manhã. Eu sou um fotógrafo que eu fico muito tempo no casamento. Eu fico até o momento de não ter mais fotos a fazer. Como que eu sei disso? Porque eu sei todo o roteiro do casamento. Quando eu converso com a cerimonialista, ela me manda um roteiro. Tem várias cerimonialistas que eu já trabalhei que eu nem preciso marcar uma reunião prévia com elas. Elas simplesmente me mandam o roteiro do casamento, eu recebo esse roteiro, analiso esse roteiro, imprimo ele junto com o meu checklist e chego no dia do casamento preparado, sabendo todos os detalhes do casamento. E sabendo todos os detalhes do casamento, eu vou poder prever coisas que eu vou fazer no grande dia. Por exemplo, como eu citei essa da igreja. Normalmente eu uso uma 24mm na saída, né, do casal, mas não é sempre. Ou que nem uma igreja muito grande, muito bonita, que o casal gosta dessa igreja. Eu vou usar uma 16mm para pegar toda a igreja, o casal saindo. Por exemplo, essa foto aqui eu utilizei a 15mm. Né, e peguei toda a igreja com o casal em primeiro plano sendo iluminado pela minha segunda luz. Então é importante saber todos os detalhes e estar muito bem preparado para o grande dia. Eu estando preparado, sabendo os detalhes, eu não vou errar, ou vou tender a errar menos. Tá? E essa tem que ser a nossa busca, sempre tentar errar menos. Lógico, eu vou acabar errando, vou acabar esquecendo de alguma coisa. E para isso que está lá, né, os meus outros fotógrafos, a minha equipe está lá também para suprir isso. Por isso que cada um recebe um checklist. O meu segundo fotógrafo, o meu terceiro fotógrafo, o meu assistente de luz, todo mundo recebe um checklist. Todo mundo tem um papel importante e decisivo neste grande dia. Eu não posso ficar com todo o peso do casamento nos meus ombros. Eu tenho que dividir isso com a minha equipe também. Pois eles podem ver coisas que eu não vou estar vendo. Então é uma coisa muito importante ter um checklist. Então é muito importante que você saiba todos os detalhes do casamento. Todos os detalhes do grande dia. Para fazer com que as fotos sejam um sucesso total. A nossa dica número 2 é quase que uma sequência da nossa dica 1. Eu já falei de conversar com a cerimonialista e agora eu vou falar para vocês, na minha dica 2, de conversar com todas as equipes envolvidas. Afinal, o fotógrafo depende que a luz esteja boa, que o som esteja bom, que tudo esteja perfeito para poder ter momentos agradáveis.